Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Ai, que saudade da gente conversar sobre mulheres que correm com os lobos. Vocês estavam com saudade? Pois é, gente, em janeiro eu simplesmente não tive tempo para ler o suficiente para conversar com vocês, porque apesar de eu já ter lido Mulheres que Correm com os Lobos mais ou menos umas 4 vezes aí, desde que eu li a primeira vez em 2021, eu acho que foi. Não tenho certeza, tá, gente? Ah, desde então, eu já li muitas vezes, eu não lembro quantas, diria umas 3 ou 4 vezes. Mas eu preciso dar uma reavaliada ali para poder ter essa conversa com vocês de forma correta, né? Eu acredito com qualidade. E eu não tive esse tempo em janeiro. Janeiro foi um mês em que eu tive que meio que resgatar tudo que eu tinha que fazer, né? Eu saí das minhas férias, voltei das minhas férias, na verdade, e tinha muita coisa para ser feita, para ser organizada. Eu lancei aqui no canal a mentoria feminina com as cartas do tarô, que foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já fiz em toda a minha vida. E vou fazer outras coisinhas assim nesse sentido também, tá? Quem tiver interesse em conhecer as cartas do tarô para trabalhar a sua energia feminina, entre em contato comigo pelo e-mail que eu explico direitinho como que funciona esse trabalho, como que funciona esse material, tá? É um material em áudio. Tive uma experiência maravilhosa com esse processo, mas levou tempo, né? E todos os clientes que eu tive em janeiro, todo mundo querendo fazer a leitura de tarô para o ano de 2023, né? Enfim, não consegui dar a atenção que eu precisava para a gente conversar sobre a segunda parte do capítulo 10 de Mulheres que Correm com os Lobos. E vocês me cobraram. Me cobraram. Né? Eu peço desculpa, gente, se a minha voz está meio estranha, meio rouca, meio anasalada, eu estou gripada, tá? Então vou até tentar falar mais baixinho, ainda bem que eu tô com o microfone. Enfim, vocês me cobraram, aqui estou. Me corrigiram no outro vídeo, né? Como é que é? Estou. Ai, gente, ainda não sei falar espanhol, mas eu vou chegar lá, tá? Uma hora eu consigo. Então, assim, estou muito animada para a gente terminar a conversa sobre o capítulo 10 de Mulheres que Correm com os Lobos. Se você não assistiu o outro vídeo que eu postei no mês de dezembro de 2023, vai lá na playlist Lendo Mulheres que Correm com os Lobos e se atualiza ali no que foi conversado naquela primeira parte do capítulo, porque nesse vídeo eu já vou começar falando sobre a menina que vendia fósforos, né? A vendedora de fósforos, que é onde a gente começa essa segunda parte do capítulo, que é muito interessante, e que vai falar sobre esse fogo interior que nós temos que manter, senão a gente se congela por dentro. Tudo anotadinho aqui no meu caderno de energia feminina, todas as informações que eu achei mais importantes sobre esse capítulo. Então, vamos conversar. A gente precisa sempre lembrar que esse capítulo 10 tem o título de As Águas Claras, o Sustento da Vida. Então, a conversa da Clarissa Pinkola Estés com a gente nesse capítulo gira em torno disso, o sustento da vida. O que nos sustenta como mulheres? E o que a gente precisa estar consciente para não perder esse sustento, essa nutrição, ok? E quando chega na história da menininha dos fósforos, né, a menininha que vendia os fósforos, ela vai falar sobre você vender aquilo que é essencial para você. Então, para quem não lembra da história, né, a menina ela era completamente destituída, não tinha pai, não tinha mãe, morava na floresta e para sobreviver ela vai para a cidade. Ela conseguia comprar ali os fósforos por 50 centavos, digamos assim, ela vendia por R$ 1. Estou dando um exemplo aqui. Então ela vendia os fósforos na rua, era inverno, estava nevando, mas parece que ninguém precisava daqueles fósforos que ela vendia. Ninguém dava ouvidos àquela menininha na rua vendendo os fósforos dela. E um dia ela simplesmente senta num canto ali e ela, bom, eu tenho os fósforos, então eu vou começar a acender eles para me aquecer. A gente está falando de alto inverno num lugar onde neva, né? E, enfim, ela acaba falecendo de frio, né? Enquanto tenta ali ir acendendo todos os fósforos que ela tinha na caixinha. E cada fósforo trazia para ela, cada fogo, né, digamos assim, trazia para ela uma lembrança do passado, a avó, ou uma ilusão que ia mantê-la aquecida, né? E ela acaba, de fato, morrendo. Perdida nas ilusões, ela
perdida nas ilusões, ela se congela e morre de frio. Então, o que a gente sente quando lê esse conto é como muitas vezes a mulher tem uma tendência a tentar se aquecer ou se sustentar, lembrem do nome do capítulo, através de ilusões, de fantasias. É como quando você está num relacionamento e aquele relacionamento não é bom, aquela pessoa não é legal, ou simplesmente a química é péssima, vocês dois não fazem bem um para o outro, mas você se nega a entender isso, você cria uma história para você sobre o que é aquela relação que na vida real não se reflete aquilo que está na tua cabeça sobre aquele relacionamento. Né? Ou aquele homem me ama sim, ele me ama sim, ele me deseja sim. Né? Ele sai com tudo quanto é mulher, ele nunca se compromete, mas ele te ama. Né? Então, muitas vezes, a gente cria ilusões, como mulheres, para nos aquecer. Só que o resultado é como a menina que morre de frio. Né? É você ir se congelando aos poucos. E esse lugar onde você tinha criatividade, a tua essência, né? Você vender. A menina vendia os fósforos, ela vendia a fonte de calor que ela tinha. Então você começa a negociar tudo em você que é verdadeiro em troca de um sonho, em troca de uma ilusão, na verdade, porque não é nem um sonho, é uma ilusão. Então, assim como a menina morre pelas ilusões, as mulheres também morrem de forma óbvia que, gente, simbólica, né? Quando elas se entregam às suas fantasias, ao invés de procurar ali na sua vida um lugar onde ela possa se sustentar, né? Um lugar onde você possa ser criativa, onde você possa prosperar, tá? Em várias áreas. Então, ela vai falar, por exemplo, de você ter pessoas com você que são pessoas que te apoiam, que gostam de você, que gostam do seu talento, que incentivam, que inspiram. Procurar pessoas que te inspiram, seja... Porque eu sempre falo, Marina, não tenho ninguém na minha vida que traga esse lugar dessa quentura de inspiração. Gente, nós temos mulheres maravilhosas que viveram ao longo da história. Né? Eu sei que às vezes é difícil se identificar totalmente com um homem. Então, eu, por exemplo, tenho figuras masculinas que eu acho incríveis de observar para o meu lado masculino. Mas eu sei que, como mulheres, ela vai deixar isso muito claro nesse capítulo, o lado masculino não nos sustenta. Eu estou falando, às vezes, com mulheres que acham que viver na energia masculina é maravilhoso, porque a vida é mais simples assim, é mais objetiva. O lado masculino da nossa natureza como mulheres, eu diria para a grande maioria das mulheres, não consegue nos sustentar. É na nossa energia feminina que está o nosso sustento, ok? Ela vai falar, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, eu não consigo mirar num homem para encontrar essa inspiração, apesar de eu saber que existem homens extremamente admiráveis no mundo. Eu preciso olhar para uma mulher que me inspire, já que eu não tenho ninguém perto de mim que seja essa inspiração, ou não me sinta, de certa forma, motivada por essas pessoas que me cercam. Então, por exemplo, você tem artistas, você tem escritoras, você tem políticas, você tem filósofas. Existem tantas mulheres na história, por isso que eu sempre falo de ler biografias de mulheres. Porque é nessas biografias que às vezes a gente encontra uma coisa que nós precisávamos. Né? Eu sempre falo para vocês da biografia da Agatha Christie, né? Na verdade, o livro de memórias dela, a autobiografia, que para mim é maravilhoso e chegou na minha vida num momento, e acho que foi ali por meio de 2014, 2015, tá? Em que eu não estava muito bem. Em que tinham coisas ali que eu não estava sabendo entender dentro de mim. E aquela mulher mais velha, aquela mulher sábia, as coisas que ela tinha a dizer, apesar da gente viver em tempos diferentes, em estruturas sociais diferentes, aquela conversa que ela teve comigo ali foi essencial. Tá? Eu tenho ali na minha lista de livros para ler, que ficam aqui embaixo, né? São todos os livros que eu ainda não li. Obras autobiográficas da Joan Didion, que foi uma jornalista incrível. Eu fui ali pegar para mostrar para vocês. Eu tenho aqui O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Fica, de repente, tudo estranho, né? Deixa eu ver a iluminação aqui, gente.
Esse livro fala sobre a experiência dela com a morte do marido. Ela é uma senhora já, perdeu o seu marido, perdeu a sua filha, e ela vai contar para a gente essa experiência. Aqui eu tenho questões de ênfase da Susan Sontag, né? Eu tenho outros livros aqui de mulheres como Camille Paglia, né, livros de santas, histórias de santas, diários de santas como Santa Paulina, né, que eu li há muitos anos. Então, não interessa muito você ler também só uma mulher. Leia o que várias mulheres de vários tipos tiveram a dizer, vivenciaram na vida delas. Né? Alguma coisa pode ser inspiradora ali, alguma coisa ali pode ser o fósforo que vai te aquecer de verdade, não através de uma ilusão. A minha vida tá ótima, tá tudo certo, não tem problema nenhum na minha vida. Tu tá se iludindo. Né? Então, uma das primeiras coisas que ela vai falar é a importância da gente se cercar de pessoas que nos inspiram. Pode ser através, gente, disso aqui, de livros, de documentários, de filmes, mas também amizade, saber escolher as suas amizades. A gente já conversou sobre isso em outros capítulos aqui de Mulheres que Correm com os Lobos. A importância de saber escolher as nossas amizades. Né? Tem gente aí que tem amigo que te chama de bitch, né, em inglês. Eu nunca entendi essas amizades que ficam xingando umas às outras, né, mulheres que têm esse hábito de ficar xingando umas. Não concordo com isso. Então, assim, ter em volta de você amizades que te estimulam, que acreditam em você, né, mesmo que vocês não concordem 100%, porque ninguém concorda 100%, pai, mãe, família, e quando alguém ao teu redor não apoia os teus sonhos, não apoia os teus talentos, os seus dons, as suas decisões que você acredita que são decisões importantes para a tua jornada como mulher, você tem que tirar aquela pessoa do centro da tua vida. Pode ser a tua mãe, pode ser o teu pai, pode ser, enfim, alguém que tem uma proximidade muito forte, mas que se não acredita em você, se não incentiva, você não pode ter aquela pessoa como a grande voz na sua cabeça. Entende? Então aqui ela já vai mostrar pra gente que para você manter esse sustento da vida e não acabar iludida, você precisa ter cuidado com as ilusões e o quanto você está contando uma história para você de que está tudo certo, quando você sabe que não está. E a família e os amigos e também as inspirações que você tem. Olhem o que ela vai dizer aqui na página 365. Para evitar o destino da menininha dos fósforos, há um importante passo que você deve dar. Qualquer um que não apoie sua arte, sua vida, não é digno de seu tempo. Se eu tenho que contar histórias para mim e me iludir de que a minha vida está ótima, de que as pessoas que me cercam são ótimas pessoas, que elas me apoiam, que elas são boas para mim, e eu estou me iludindo com isso, é porque a realidade ela não concorda com isso. E você tem que viver uma mentira. Certo? E vivendo uma mentira, você está matando exatamente aquilo que é a tua verdade, a tua essência, as coisas que você gosta. Ela vai falar aqui, gente, do perigo da fantasia e da ilusão, a gente volta a falar sobre isso. E ela vai dizer que a gente tem 3 tipos de fantasia. Né? O primeiro é a fantasia do prazer, uma espécie de sorvete mental exclusivamente destinado à fruição, como quando sonhamos de olhos abertos. O segundo tipo de fantasia é a formação intencional de imagens, que a gente faz o tempo inteiro, a imaginação. Essa fantasia é como uma sensação de planejamento, é a melhor fantasia, tá, gente? Ela é usada como veículo para nos levar a agir. E existe ainda o terceiro tipo, aquela fantasia que paralisa tudo. É o tipo de fantasia que impede a ação adequada nos momentos críticos. Então, é essa fantasia que nos paralisa. Às vezes, a gente olha para trás e pensa, cara, passou 10 anos, passou 15 anos, e você está ali na mesma coisa, na mesma situação. Por quê? Porque você vem se iludindo, você vem fantasiando. As coisas ficam mais aqui do que na ação, gente. Né? As coisas ficam mais no projeto, né? Ela vai até mostrar isso aqui,
os sonhos que a gente tem, as coisas que a gente quer fazer, a gente fica dizendo que a gente vai fazer, que a gente vai estudar, que vamos escrever aquele livro, ou que vamos fazer aquela viagem, e isso nunca acontece. Então, é uma tentativa, que nem a menininha dos fósforos, muito superficial de se aquecer essa ilusão, essas fantasias. E nós mulheres somos, sim, rainhas de fazer isso. É por isso que as mulheres se colocam muito mais em situações duradouras de todo tipo de relacionamento abusivo, trabalho que não satisfaz, né? Por causa dessa tendência a se iludir. A dizer que um dia você vai fazer e você nunca faz. A dizer que um dia você vai conseguir aquilo, um dia, e aquilo, você nunca coloca a força para fazer aquilo acontecer. Você nunca coloca a intenção na tua vida para fazer aquilo acontecer. Comece entendendo que a história da menina dos fósforos é para acordar você do torpor, né? Você, acordar do torpor de estar vivendo uma vida de fantasia, se iludindo absurdamente com as coisas que estão acontecendo aí. Você sabe como é que está a tua vida e a importância de ter pessoas que nos apoiam e inspirações que nos apoiem. Uma coisa que me chamou muito a atenção é o fato dela vender aquilo por um preço muito baixo, essa coisa de tentar comprar por mais barato e vender, sabe? Essas coisas assim que para mim falam de carência. E as mulheres fazem isso o tempo inteiro. Inclusive está anotado na minha agenda esse tema para um vídeo aqui, né? A carência feminina. Como nós, mulheres, vendemos a um preço muito baixo, às vezes, os nossos valores, os nossos sonhos, por causa de um abraço, um beijo, uma noite com alguém. Isso também é muito importante, porque conforme você vai se colocando nessa situação de se sentir vendendo algo que é essencial para você, é o teu amor, é o teu sentimento, você está jogando para a pessoa errada, você está jogando na situação errada, naquele trabalho que o teu chefe não te recompensa, não te vê, não reconhece, né? Ela vai falar sobre essa coisa de ficar no cantinho, tentando se aquecer, né? E a diferença entre você se consolar e se cuidar com carinho, né? Se você tem uma planta, ela vai inclusive dar esse exemplo, se você tem uma planta que está morrendo, você sentar ali e ficar dizendo para ela, ai, não fica assim, plantinha, vai dar tudo certo, você vai ficar boa. Isso é consolar. O que é cuidar e ter carinho? É você pegar aquela planta, colocar a água que ela precisa, botar ela ali onde precisa de mais luz, menos luz, precisa de sol, precisa enfim. Isso é você cuidar. E muitas vezes as mulheres, elas se perdem nas ilusões e na autoconsolação. E não em se cuidar. Não em notar em si o que é necessário para ela e dar a ela aquilo que ela precisa, né? É o que eu vejo muito em relacionamentos amorosos, né? A mulher, ela passa por uma determinada situação, né? Enfim, e aí ela se consola, ela diz, ele que era errado, era ele que fez tudo errado, ele não soube a mulher que eu era, e blá, blá, blá. E daqui a uns tempos ela tá com outro cara, e o cara é igualzinho àquele que ela estava antes. Quer dizer, você se consolou, você é uma mulher incrível, quem perdeu foi ele, isso é consolo, mas você não cuidou de você. Tá, por que eu atraio esse tipo de pessoa? Por que eu continuo me colocando nesse tipo de situação? Isso seria se cuidar. E, de certa maneira, esse autoconsolo vazio vem da ilusão. De não querer encarar que tem alguma coisa que você também está fazendo que está te colocando nesse tipo de relação. Eu estou trazendo um exemplo aqui, tá, gente? Mas isso pode ser na vida profissional também, ou em escolhas maiores de vida. Então, digamos que nós temos 3 coisas essenciais para nos perguntarmos como mulheres ao final desse capítulo 10. Como nós estamos sustentando a nossa vida? Porque quando ela diz vida criativa, né, o sustento da vida criativa, gente, a vida é criar. A vida é criatividade.
né? Se você vive uma vida em que nada de novo surge, aí você vê que você não tem uma vida criativa. E como que eu sustento uma vida criativa? Então, esse capítulo foi sobre isso. E nessa segunda parte aqui, desse capítulo 10, nosso trabalho como mulheres é nos perguntarmos que fantasias estão nos paralisando. Porque ela vai dizer, tem que se mexer. Ó, temos de nos mexer. Temos de fazer alguma coisa para tornar diferente nossa situação. Se não nos mexermos, estaremos de volta às ruas vendendo fósforos. Mas aqui não é fazer no sentido masculino, tá? Aqui é o fazer no sentido da energia feminina, que ela vai dizer, inclusive aqui mais para frente, que não é correr, tentar resolver rapidamente. Não, olha o que ela vai dizer aqui sobre essa necessidade de se mexer que nós temos. Perder o rumo significa perder a energia. A tentativa absolutamente equivocada, quando perdemos o rumo, é a de correr para arrumar tudo de novo. Correr para arrumar, para consertar, para resolver. Correr não é o que devemos fazer. Como vemos, a paciência, a paz e o balanço renovam as ideias. Aqui a gente não está falando de você se mexer no sentido de qualquer solução vai resolver. Eu tive uma consulta de tarô com uma cliente outro dia e ela está muito insatisfeita com a profissão dela. Ela quer começar algo novo. Mas ela está tão desesperada, e ela está certa, porque ela notou, ela sentiu que aquilo ali não é para ela. Ela está consciente de si e dos seus sonhos. Mas ela não sabe qual é, para onde ela quer ir, por enquanto. Né? Ela tem uma necessidade, talvez, de atirar para qualquer lugar para ela poder sair daquela situação que ela está. Mas isso é correr. Tanto que o conselho que eu dei para ela, e que veio através das cartas, foi justamente: espera um pouco, paciência, balança um pouquinho com essa questão, dança um pouquinho com esse conflito. Não tenta resolver o conflito interior que você está sentindo. Sinta esse conflito. Ele vai levar você, que nem uma migalhinha que leva você até o resultado, ele vai levar você, esse sentimento de frustração com o trabalho, vai levar você à profissão que você vai gostar de vivenciar, que está mais afeita a você. Mas se você correr para fazer uma outra faculdade, se você correr para fazer outro curso, você não se deu o tempo desse balanço feminino com os teus sentimentos, Então, aqui eu quero deixar muito claro que quando ela diz se mexer, ela não está dizendo fazer isso na energia masculina, tá? Que é fazer, resolver, rápido, não aguento mais sentir isso, deixa eu fazer qualquer coisa para resolver esse sentimento. Não é isso, tá? Também descobrimos nesse capítulo que para manter esse sustento criativo, a gente não pode estar num lugar que não nos alimenta. Você não pode querer ser uma mulher criativa, uma mulher mais alegre, mais, sabe, vivendo do teu peito, com um sorriso no teu peito, mesmo apesar das dificuldades, dos problemas, sem inspirações. Às vezes eu converso com mulheres e elas querem uma solução rápida na vida delas para tudo. Não existe isso. Principalmente para a gente que é mulher. Vocês já viram a natureza ser rápida em alguma coisa? A natureza não está nem aí para a necessidade de ninguém de rapidez. Ela acontece no tempo dela. O bebê leva 9 meses. E se nascer antes, pode nascer com problema. Então você não quer que isso aconteça também. Então você precisa procurar influências. Você precisa procurar pessoas, mulheres, ideias com as quais você se identifica. E você precisa ser seletiva com os amigos que você tem e com as pessoas que você permite que influenciem você. Porque você pode ter uma relação maravilhosa com a sua mãe, né? E aceitar a sua mãe do jeito que ela é, e ela aceitar você como você é, mas ela não concordar com a sua vida, com o seu estilo de vida, com o seu trabalho. Mas você não coloca ela como a grande dona da verdade da tua vida. Então tá tudo bem. O problema é você colocar a pessoa que não aprova você, ou que não aprova o teu estilo de vida, ou o teu trabalho, ou o teu talento, como o centro das tuas ideias.
Escolha outras pessoas. Escolha você, na verdade. Eu sou muito individual nesse sentido. Eu acho que a gente tem que encontrar dentro da gente essa inspiração. O nosso meio ambiente, o ambiente no qual a gente vive pode ser completamente inóspito, gente. Existe grandes chances de que você nasça numa família que tenha ideias completamente diferentes das suas. Então a gente não pode esperar que o ambiente seja totalmente maravilhoso para a gente ter a nossa verdade e seguir a nossa verdade. Né? É claro que você pode buscar amizades, é o que eu estava falando e ela vai dizer aqui, mas você precisa criar esse lugar dentro de ti também. Dentro de você, você criar esse lugar de autoapoio. Não ficar perto e não manter um convívio constante com alguém que te rebaixa, com alguém que ridiculariza coisas que você gosta, que você acredita, óbvio, mas você também tem que ter uma força interior. É a carta da força no tarô, é a resiliência, é a força de caráter, é a firmeza interior de saber que aquele grupo com o qual você, infelizmente ou felizmente você nasceu ali, não define você. Ela fala também da carência feminina, né? Ela mostra. A menina dos fósforos perambula pelas ruas e implora a desconhecidos que comprem fósforos dela. Essa cena mostra um dos aspectos mais desconcertantes quanto ao instinto ferido das mulheres: a entrega da luz por um preço baixo. Não entregue a sua luz por um preço baixo. Isso não é, gente, querer se achar melhor que todo mundo, né? Achar que os homens, por exemplo, na relação amorosa, as mulheres são melhores que os homens. Não acredito nisso. Mas todas nós somos excepcionais do nosso jeitinho, né? E essa luz que todo mundo tem, que toda mulher tem que ser entregue na relação certa para a pessoa certa. Tanto que no próximo capítulo nós vamos falar sobre o quê? O cio, a recuperação de uma sexualidade sagrada. A gente vai conversar no próximo capítulo sobre a importância de você não vender ou não dar sua luz aí por aí para quem não é capaz de alimentar essa luz. Ok? Então esse capítulo, gente, foi muito importante. Lembrem que aqui eu estou continuando uma conversa que começou no primeiro, tá? No capítulo 10, a primeira parte. E eu quero que vocês se perguntem essas coisas. O que eu estou fazendo para sustentar a minha vida criativa nessas bases? Onde eu estou me iludindo, onde eu estou fantasiando, onde eu mantenho contato e mantenho pessoas na minha vida que me fazem se sentir uma... né? Onde estão as minhas inspirações? Né? Sejam essas inspirações profissionais ou de vida. Eu estou lendo? Eu estou vendo documentários sobre mulheres, ou eu acho que isso aqui vai cair do céu para mim, essas influências, essas inspirações. Né? Eu não quero fazer esforço nenhum, eu quero que eu me sinta maravilhosa do dia para a noite. Eu tenho que fazer algum esforço para melhorar, para ser melhor. Ok? Onde eu estou sendo carente, onde eu estou vendendo a minha luz a preço de bananinha. Banana não está barata nesse momento no Brasil, tá, gente? Mas vamos lá. Onde eu estou me vendendo porque eu tenho uma carência que eu quero suprir. Eu aceito qualquer coisa. Porque eu sou que nem aquela menininha dos fósforos. Imaginem vocês como essa menininha dos fósforos gritando: por favor, alguém compra aquilo que eu tenho para vender. Não se faz isso nem em negócio, gente. Vocês não vão me ver pedindo, pelo amor de Deus, para alguém comprar alguma coisa que eu vendo. Eu acredito que tem valor o que eu ofereço. E quem quiser, vai. E quem for capaz de ver esse valor, vai fazer a sua oferta. Ok? Então, nem na vida profissional a gente pode agir desse jeito. Eu estou falando na vida afetiva, mas tem vários contextos. Você tem alguma habilidade, você é uma tradutora, você é uma pintora e tu está deixando alguém tirar coisas de graça de você, porque você quer que alguém veja: Marina, mas se eu fizer de graça, vão ver o meu trabalho. Para com isso. Tá vendendo tua luz. Ou melhor, tá dando a tua luz aí, que é o teu talento, é a tua essência, é o teu amor, é o teu carinho. Onde você está colocando essas coisas? Meus amores, muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo capítulo,
que vai ser uma conversa e tanta, por sinal. Um beijinho, fiquem com Deus.